Livro do profeta Daniel, o capítulo de número 4. Quero fazer menção do versículo 30. Está escrito: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Glória a Deus. Nós encontramos nesta passagem bíblica o registro de quando o rei Nabucodonosor ele estava com o seu império em ascensão. Nabucodonosor enfrentou o Egito, que era a maior potência do mundo naqueles dias, e ali, após vencer o Egito, ele também empreendeu guerra contra os assírios, consolidando a sua liderança frente às nações que até então eram as nações mais desenvolvidas do mundo antigo. E ele se utilizou de um sistema que até então era bastante original. Ele criou um sistema de governo em que ele empreendeu guerra contra os povos vizinhos, não com o objetivo de extermínio daqueles outros povos, mas de torná-los povos que estavam subordinados à Babilônia através do pagamento de um tributo, de um imposto anual com base nas riquezas que eles produzissem naquele respectivo país. Esse sistema que Nabucodonosor criou fez com que o Império Babilônico tivesse um rápido crescimento, uma expansão que se destacou no mundo antigo. E não só isso, ele incorporou à Babilônia as pessoas que eram da nobreza dos povos conquistados. Os países conquistados, ele então pegava os eruditos, as pessoas que eram estudiosos, que dominavam os idiomas da antiguidade, a economia, e ele trazia estes povos conquistados para a Babilônia, para que eles fossem formados nas universidades que eles tinham nos seus dias, claro que não com esse nome, mas na escola da Babilônia, eles iriam aprender a política, a língua, ou no caso, o idioma dos caldeus. Eles iriam aprender qual eram todas as regras da administração do governo, e depois de passarem por aquele treinamento, seriam então destinados aos rincões do império para servirem subordinados a Nabucodonosor. Isso fez com que a Babilônia adquirisse uma riqueza que até então nenhum outro povo havia conquistado. E ele construiu na sede da sua cidade, na Babilônia, que era a capital do império, ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os famosos jardins suspensos da Babilônia, que foi uma homenagem dele para a sua esposa. E diz a palavra de Deus que Nabucodonosor, tão seguro de si, tão confiante na sua capacidade, nos recursos financeiros que ele tinha, na sua inteligência, na sua capacidade militar,
e também, por que não dizer, administrativa. Ele foi o precursor. Depois dele, outros povos o imitaram, como imediatamente após o Império Babilônico surgiu o Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e o Império Romano serviu de modelo, de padrão para o mundo atual. Mas todos esses impérios que surgiram depois do Império Babilônico imitaram ou aperfeiçoaram as técnicas que Nabucodonosor, de forma pioneira, ele implantou. E nós vemos que isso fez com que ele, sendo chamado de Rei dos Reis, e como era o costume na antiguidade, em que o rei dessas nações, eles não eram tidos apenas como figuras humanas, eles eram venerados como encarnação dos deuses. E isso era comum de muitos povos na antiguidade. Entre os egípcios, por exemplo, se tinha essa cultura. Entre os romanos também, os imperadores eram considerados seres divinos em forma humana, e era comum haver inclusive o culto ao imperador romano. E com Nabucodonosor não foi diferente. E diz o texto bíblico que aquele homem tão seguro de si, tão convicto das suas conquistas, das suas realizações, um belo dia ele estava passeando pelo seu jardim, e de lá, ele observando a beleza da sua cidade, a grandeza da obra que ele realizou, ele se envaideceu. E diz o texto bíblico que naquela vaidade, naquele sentimento de superioridade, de arrogância que estava nele, ele fez esta declaração. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E diz o texto que ainda estava a palavra na boca do rei, quando uma voz do céu bradou e disse: assim te diz, ó rei, de ti passou o reino. Tu serás tirado do meio dos homens e viverás com os animais, até que se passem 7 tempos sobre ti, e que tu reconheças que o Altíssimo reina, tem domínio e dá o reino a quem Ele quer. E diz a Bíblia, meus irmãos, que depois que ele ouviu esta voz, na mesma hora se cumpriu a palavra, e ele então surtou. Ele literalmente perdeu a razão, enlouqueceu. E diz o texto bíblico que aquele homem passou um período enfermo, e seu filho exercendo a regência à frente da nação, governando, enquanto ele literalmente estava afastado de todas as suas atividades, e ficou assim por um período prolongado de cerca de 7 anos. E vejam só este acontecimento que a Bíblia nos registra, nos permite pensar, meus irmãos, a princípio, sobre a brevidade da vida. Quem somos nós? Já dizia o apóstolo Pedro, que nós somos como a erva, que está tão bela, e de repente seca-se a erva. Nós observamos, meus irmãos, como a nossa vida ela passa numa velocidade absurda. Hoje eu estava refletindo a respeito disso. Nós já estamos aos 21 dias do 10º mês deste ano de 2021. O ano que começou carregado com tantas incertezas, por conta da situação mundial provocada pelo Covid. Tantas incertezas que nós
tínhamos, meus irmãos, a respeito de como ficaria o comércio, como ficaria, né, a vida em sociedade por conta de tantas restrições que nós estávamos passando há vários meses e tantos casos crescentes que nós estávamos tendo, né, de morte mês após mês, famílias enlutadas. Aqui em Rio Largo tivemos muitas e muitas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. E nem, eu não sei a percepção de vocês, mas pelo menos na minha percepção, como disse, hoje eu estava pensando, refletindo sobre isso. Eu digo, meu Deus, tão rapidamente nós estamos a pouco mais de 60 dias do final do ano. E sinceramente, até parece que nos dias que estamos vivendo o dia deixou de ter 24 horas. O tempo cronológico continua o mesmo. Nós ainda temos, meus irmãos, dias de 24 horas, anos de 365 dias, com exceção do bissexto. Ainda temos o tempo cronológico igual ao que sempre foi. Mas é um fato inegável que do final da década de 90 para cá, a percepção que nós temos com relação ao tempo, a sensação que a gente tem quando avalia o tempo, parece que o dia não tem mais 24 horas. Parece que o dia, em alguns casos, tem 3, 4 horas apenas a duração, porque é segunda-feira, a gente inicia uma semana de trabalho, quando menos espera, já passou a semana inteira. É uma velocidade que assombra, que assusta. E isso, para nós, tem que trazer alguma lição. Nós precisamos extrair alguma coisa disso, pensar sobre. Precisamos refletir sobre a brevidade da nossa vida, sobre o que de fato nós somos, quem nós somos, por que viemos, qual o propósito da vida. E eu quero afirmar nesta noite, que a Bíblia de forma muito clara, ela nos revela, que Deus, Ele tem algo maior para nós, do que apenas nascer, crescer, envelhecer, reproduzir-se e morrer. Deus, quando Ele idealizou o homem, Ele não idealizou o homem apenas pensando nos 60, 70, 80, 90 anos que o homem possa viver aqui nesta terra. O projeto de Deus para nós foi pensando na eternidade. Deus tinha em mente algo maior. E para isso Ele nos deu um grande presente, seu Filho Jesus Cristo, que nos fez uma gloriosa promessa. No Evangelho de João, capítulo de número 14, um texto que é tão amado, tão querido, tão conhecido por todos, Jesus, Ele disse: não se perturbe o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar um lugar para vocês lá. E depois, no mesmo texto, versículo 3, ele faz uma promessa, ele diz: e se eu vou para lá, eu voltarei outra vez, para que vocês estejam comigo. Olha que promessa gloriosa ele fez. Veja bem, onde é a morada do Pai de Jesus? Onde Ele mora, igreja? Aonde mora o Pai de Jesus, igreja? No céu. E Jesus disse: na casa de meu Pai existem muitas moradas, existem muitas casas, e eu estou indo para lá, para preparar um lugar para vocês. Se a promessa dele parasse aí, ficaria ainda um pouco incerta para nós. Tá bom, ele foi preparar um lugar. E como será? Como se dará isso, esse acontecimento? Não, ele fez questão de esclarecer, de deixar-nos uma gloriosa esperança. Ele disse: mas eu estou indo
para preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, eu voltarei para levar vocês para junto de mim mesmo. Então nós temos essa esperança tão extraordinária, que a vida, meus irmãos, é mais do que comida, é mais do que calçado, é mais do que vestes, é mais do que carro, é mais do que o conforto que o dinheiro proporciona. A vida, meus irmãos, é mais do que hotéis luxuosos, do que refeições em grandes restaurantes. A vida é mais do que se tem. Reduzir o ser humano apenas ao que ele possui é desvirtuar o homem do projeto original que Deus estabeleceu para ele. Deus não nos criou apenas para que nós tenhamos as coisas, para que possuamos coisas, mas Ele nos fez para além do possuir, para que nós sejamos. De modo, meus irmãos, que o nosso caráter, aquilo que nós somos, as qualidades que nos constituem como pessoa diante de Deus, são mais importantes do que qualquer coisa que o dinheiro nos proporcione. Eu desafio o homem mais ilustre, o homem mais rico, o homem mais admirável na sociedade, o homem mais destacado, um homem que ocupe o lugar mais privilegiado que a sociedade a ele destine. Mas ao morrer, meus irmãos, ele se torna pó e cinza, tal qual aqueles que nada têm. O que é que nós podemos levar desta vida? Eu quero saber, meus irmãos, quem pode se gabar das suas conquistas. E é interessante, veja o caso de Nabucodonosor, ele naquela vaidade, pelo que ele conquistou, pelo que ele construiu. E me faz lembrar do que Jesus disse, naquela parábola que a igreja do Senhor bem conhece, quando ele conta a história de um homem que era um fazendeiro bem sucedido, e ele teve uma safra recorde, e ele teve uma produção de grãos tão grande que os celeiros que ele possuía não iriam dar conta da grandeza da produção que ele ia tirar naquele ano. Foi necessário ele ampliar os seus celeiros para poder dar conta de toda a sua produção. E Jesus relata esse acontecimento desse homem que possuía tantos bens, e o próprio Cristo dizendo o que aconteceu. Jesus conta nessa história, ele diz que naquele mesmo dia do céu bradou uma voz que disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e os teus bens para quem será? Trabalha-se tanto, isso aqui é meu, eu construí, eu conquistei, eu comprei, quando na verdade, meus irmãos, não levamos nada daqui para a eternidade. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar em constante alerta. O dinheiro é bom, sim, é indispensável para a vida, sim. Quem vive sem dinheiro, meus irmãos, sem dinheiro a gente não come, não tem onde morar, não tem como sobreviver. A sociedade é construída com base no trabalho em primeiro lugar, porque o dinheiro não vem de graça, não cai do céu, não aparece do nada, né? Ele é conquistado e com suor do rosto, às custas de esforço, de trabalho, quando conquistado de forma honesta. E nós sabemos, meus irmãos, que todo esse esforço que nós fazemos para angariar recursos, para garantir bem-estar à nossa família e a nós mesmos, isso é bom, é maravilhoso, mas não é tudo, não representa tudo que Deus tem para nós. Para além daquilo que nós possuímos, nós temos uma eternidade preparada, e precisamos fazer uma escolha, de que lugar, onde nós queremos passar a eternidade. É interessante como a sociedade sem Deus distorce
as palavras de Jesus. E na sua ignorância as pessoas dizem: não, quando eu morrer, Deus me bote num bom lugar. Eu confio na misericórdia de Deus, que Ele há de me botar num bom lugar depois que eu morrer. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, que nós devemos viver de qualquer maneira, e confiando na misericórdia de Deus para a eternidade. Não, Senhor. Pelo contrário, nós precisamos ter uma preocupação constante sobre onde iremos passar a eternidade, porque o céu é real, e infelizmente é uma dura verdade, mas o inferno também. E o que será daquele que parte para a eternidade, não estando pronto, não estando em condições de se encontrar com Cristo? Jesus, ele disse: vinde a mim, venham para mim. É um convite. A salvação é ofertada a todos os homens, ela não é imposta. Deus não obriga ninguém a ir para o céu, como também Ele não impõe a condenação do inferno. É o homem que escolhe qual destino tomará na eternidade. É o homem que escolhe, à luz da Bíblia, durante a vida, que caminho ele está trilhando. Se o caminho que conduz para a salvação, ou o caminho que conduz para a condenação eterna. Deus deu a nós esse direito de escolha. É por isso que Jesus, ele não impõe a salvação, ele convida, ele oferece gratuitamente a todos. Quando ele diz: venham para mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Venham para mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Prova esta, meus irmãos, que Deus, ele não impõe, mas oferece, e cabe ao homem aceitar ou rejeitar o convite para a salvação. Também está lá em João capítulo 3, versículo 16, a igreja conhece muito bem. O que é que diz esse texto bíblico, meus irmãos? João 3,16, vamos lá. Porque Deus... Olha que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu dádiva, presente. Não é imposição, não, é um presente. Deus presenteou a humanidade com seu Filho unigênito, único gerado, porque para além de Jesus, não houve nenhum outro ser humano que tenha o seu corpo gerado pelo próprio Deus Pai. Ele é o único gerado pelo Pai, o único ser humano que teve esse privilégio de nascer de uma mulher santa, de uma mulher virgem, de uma mulher temente a Deus, piedosa que foi Maria. Deus escolhe esta mulher, e sem que ela tivesse relação com homem nenhum, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. É por isso que o menino que dela nasceu é chamado Filho de Deus, porque como homem, ele teve mãe biológica, mas não teve pai biológico. O pai dele foi o próprio Deus que o gerou, por isso ele é o único gerado pelo Pai. E o texto bíblico continua em João 3,16, dizendo que Deus amou este mundo de uma tal maneira, foi um amor tão extraordinário, tão glorioso, porque muitas vezes as pessoas, elas tratam a encarnação de Jesus como uma coisa simples, como uma coisa, cai até numa rotina. As pessoas não percebem na grandeza da atitude de Deus ao enviar seu Filho para morrer por nós ali no Calvário. Mas eu quero que você acompanhe o meu raciocínio e observe a encarnação de Jesus de uma forma diferente. Veja bem, imagine Deus sendo um ser cujo tempo, passado, presente e futuro, para Ele não existe.
um ser atemporal, um ser cujas ações são calculadas com trilhões de anos posteriores. O que ele faz tem impacto em toda a criação, em todo o universo, com trilhões de anos de antecipação. E este Deus tão extraordinário, tão profundo e imensurável, ele estabelece um projeto, e segundo as Escrituras, projeto este, plano este de salvação, que foi desenvolvido antes do mundo ser criado, antes deste planeta ser fundado. Eu imagino esse Deus em algum momento da história, que a Bíblia não registra quando, a não ser que foi antes que o planeta Terra passasse a existir. Ele olhou para o futuro distante, e na sua onisciência divina, ele pensou e disse: eu hei de criar o planeta Terra, e com ele a espécie humana. A espécie humana irá cair diante do poder do pecado, e será necessário uma forma de fazer as pazes, de fazer a união dos homens comigo. E a única forma que eu encontro para resolver este problema tão grave que o pecado ainda irá gerar entre eles, é eu abrindo mão de toda a minha glória divina. E eu imagino que diálogo aconteceu ali na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a respeito desta questão da encarnação de Jesus. E fica então decidido, Jesus viria a este mundo, e eu quero que você veja a grandeza da obra que ele fez, sendo ele Deus, sentado num trono de glória, rodeado pelos anjos, adorado pelos anjos, os milhões e milhões de anjos que lá no céu existem. Ele deixou toda esta glória divina para encarnar no ventre daquela mulher santa e virgem, para vir para esta terra corrompida pelo pecado. E como se fosse pouca coisa fazer isto, ele veio passar por todos os processos naturais que a vida nos impõe, e não os processos experimentados por aqueles que têm muito recurso, porque Jesus podia ter encarnado na realeza. Ele não podia ter encarnado na realeza? Era simples, era ele ter nascido em uma mulher em Roma, que fosse lá ou a esposa do imperador de Roma, ou a mãe dele, alguém da realeza romana, para ter destaque no mundo inteiro, e o conforto máximo que o dinheiro podia garantir para aqueles dias. Mas não, meus irmãos, quando ele encarna, como se fosse pouca coisa tornar-se homem, ainda veio de uma família humilde, com um nascimento extremamente simples, sendo ali criado numa manjedoura, nascido em uma manjedoura, sendo criado nas regiões pobres de Israel, como uma família humilde, filho de um pai carpinteiro, que tinha que todos os dias trabalhar arduamente para garantir o pão da sua família, como se isso fosse pouco. Apesar da Bíblia não registrar o falecimento de José, mas nós deduzimos, nós inferimos que ele morreu logo, porque Jesus já estava trabalhando no ofício da carpintaria, e estava ali com a responsabilidade do sustento da sua família, e José desaparece na história bíblica, restando apenas Maria. Por isso nós entendemos, apesar da Bíblia não dizer que ele morreu, nem quando morreu, mas que ele deve ter morrido. E coube agora a Jesus essa responsabilidade de trabalhar arduamente, de além de estar encarnado, meus irmãos, no corpo humano, ainda tem que trabalhar de sol a sol para garantir o sustento da sua família. E depois disso tudo, iniciar o seu ministério, ser rejeitado, desprezado pelos homens, amado por muitos e odiado por outros. E quando a gente vê aquelas multidões que afluíam para onde eles estavam, e um leitor desavisado da Bíblia vê aquelas enormes multidões que corriam para onde Jesus estava, a gente pensa que era só glamour, que era só, estava ali, né, desfrutando do melhor da terra. Não, Senhor, pelo contrário,
Inúmeras vezes ele tinha que fugir de um local, porque o povo tentava matá-lo. Uma vez tentaram apedrejar ele, ele fugiu. Outra vez tentaram lançá-lo de cima de um monte para que ele morresse embaixo no precipício. Ele se ocultou deles e fugiu porque não era ainda a sua hora. Quando chegou a sua hora, ele se entregou na mão dos pecadores, foi ali esmurrado, esbofeteado, despido, envergonhado publicamente, crucificado, até que para a glória de Deus Pai, ele ressuscita ao terceiro dia, e ali, meus irmãos, foi confirmada que a sua vitória sobre o maior inimigo que a espécie humana tem, que é a morte, deixando claro que ele era mais que um profeta, mais que um líder, mais que um sacerdote, mais que um homem qualquer. E eu quero finalizar este culto, já chegamos no horário, dizendo: Nabucodonosor confiou-se nas suas riquezas, e ficou claro para ele, bastou Deus folgar um parafuso da sua mente, para que aquele homem tão forte, tão viril, para que aquele homem tão capaz, se tornasse um nada, se tornasse um ninguém, pois não tem dinheiro do mundo que conquiste a saúde. Qual foi o dinheiro capaz, meus irmãos, de salvar a vida do até então, ficava assim entre primeiro e segundo homem mais rico do mundo, Steve Jobs, fundador da Apple? De que valeu toda a fortuna dele, se não pôde curar o câncer que ele tinha, não pôde prolongar sua vida de forma alguma? Quando a doença tomou conta, de nada valeu os bilhões e bilhões que ele tinha na conta, naquela época cerca de 130 bilhões de dólares, se for olhar a cotação atual do dólar, por aí você tira, passa de 600 bilhões de reais, a fortuna que um homem sozinho tinha, e de que valeu tudo aquilo diante do câncer? Então eu finalizo dizendo, e convido a todos para refletirem nisso: independente do estilo de vida que Deus lhe permita ter, seja uma vida confortável, com a segurança que o dinheiro proporciona, ou uma vida difícil, honesta, mas difícil, com poucos recursos, não se esqueça que esta vida é breve, que você está aqui apenas de passagem, que há uma eternidade pela frente para você trilhar. Você precisa fazer uma escolha, se deseja encarar a eternidade com Jesus, desfrutando daquelas casas que Ele prometeu preparar lá no céu para nós, ou se infelizmente a sua escolha será partir para a eternidade sem Cristo, e amargar um sofrimento imensurável que a Bíblia descreve. Finalizo dizendo: faça a escolha certa, escolha Jesus. Não tem coisa melhor, meus irmãos, do que ser crente em Jesus. Ou coisa boa é colocar a vida nas mãos deste Jesus. Eu tive o privilégio de conhecê-lo aos meus 15 anos de vida. Estou agora nos 40. E não me arrependo nenhum dia da escolha que eu fiz. Não me arrependo nenhum dia sequer, pelo privilégio que Ele me deu de conhecê-lo como meu Senhor e como meu Salvador, para a glória do seu nome. E tenho certeza que os muitos milhões que já experimentaram esta paz, esta alegria que Ele proporciona, entende bem o que é que eu estou falando agora. Vamos ficar de pé. Quantos necessitam das orações? Na conclusão deste trabalho, ainda de pé a igreja, convido aqui à frente, por gentileza, acredito que é